Hoje nós estamos contando com a participação de 3 integrantes do Ministério Strong Young, o Renato, a Laura e a Mariana, e nós comentaremos hoje sobre o tema fé. E dando continuidade ao nosso tema do Setembro Amarelo, no episódio de hoje nós trataremos sobre o tema fé. Eu gostaria de saber com vocês sobre a importância de manter a fé nos momentos de adversidade, em que as pessoas se sentem precisando de fé para se erguer, para se colocar enraizada na certeza de que a fé é diária e ela pode transformar as nossas vidas. Dentro da palavra do Senhor, eu gostaria de que vocês trouxessem exemplos de pessoas que vocês admiram dentro da palavra quando nós falamos de fé. Acho que não tem como falar de fé sem a gente falar do nosso primeiro pai da fé, que foi Abraão. E a história dele é muito importante porque ensina a gente a declarar, a ter voz. Então, o nome deles não era Abraão e nem Sara, que é a esposa de Abraão. Ele se chamava Abrão e a Sara, Sarai. E Deus muda a história até o nome. Deus muda até o nome deles. Verdade. E até eu separei um versículo para ler, em Romanos 4, está no versículo 18, que eu gostaria de ler antes de falar um pouco mais dele. Não é o que lemos nas Escrituras que Deus diz a Abraão: farei de você pai de muitos povos. Abraão foi primeiro chamado de pai e depois se tornou pai, porque ousou acreditar que Deus faria o que somente Deus poderia fazer. E mais adiante, no versículo 19, fala: Abraão não ficou pensando em sua incapacidade, dizendo: sem chance, este corpo de 100 anos nunca vai gerar um filho. Ignorou décadas de infertilidade de Sara e foi persistente. Então, eu acho muito importante a gente notar que ele não se tornou pai. Ele só se tornou pai quando ele declarava. Então, ele tinha o poder na voz dele de declarar. Então, Abraão significa pai de multidões. Então, toda vez que Sara, a esposa dele, chamava ele, chamava Abraão, então pai de multidões. Então, ele foi se fortalecendo nessa verdade, que ele tinha poder de declarar. E é muito legal aqui também que fala sobre infertilidade. Ele ignorou infertilidade. Então, Deus tem esse poder de tornar um solo infértil em solo fértil. É verdade. E é pela fé que a gente consegue isso, na palavra de Deus. Então, é muito importante. Pode ir? Outro também que a gente pode citar é Moisés. Como a gente sabe, Moisés, ele carregou um povo, né? Deus deu um povo para ele. E como nós sabemos, a fé, ela vem pelo ouvir. Não pelo ver, mas pelo ouvir. E Moisés tinha intimidade com Deus. Então, ele só conseguia ouvir porque ele buscava Deus. E ele seguiu cada passo do que aquilo que Deus falou com ele, ministrou na vida dele. Então, Moisés, ele tinha fé. Porque quando ele consegue levar o povo a atravessar o Mar Vermelho, ele entendeu que a fé só aconteceria se ele tivesse intimidade com Deus. Então, muitos de nós passam por grandes dificuldades na vida, isso é notório na vida de todos, mas quando nós temos intimidade com Deus, nós trazemos a fé conosco, porque quando nós temos intimidade, Deus revela a nós que nós vamos pisar sem ver, mas quem está nos guiando a andar sem ver é aquele que é dono de todas as coisas. Sim. Eu também sou bastante fã da história de Abraão, justamente por causa disso, porque por ele ser o pai da fé, por ele simplesmente ignorar tudo e todos e simplesmente focar na intimidade que ele tinha com o pai e ouvir ao pai, somente ao pai, sem se preocupar com ninguém, sem simplesmente não focar no que diziam a ele, simplesmente o que chegavam aos ouvidos dele. Não, ele simplesmente focava na voz do pai e em nenhum momento se confundiu, ele simplesmente executou, foi lá em obediência, sem olhar para os lados, sem simplesmente contestar, ele simplesmente focava e ia simplesmente no caminho que o pai mandava. Sim. Cegamente, ele confiava isso é fé, é confiar cegamente na vontade do pai, mesmo que aquilo não pareça claro pra gente no momento, mais pra frente vai essa névoa que está na frente, essa neblina que fica aos olhos carnais, né? Porque aos olhos carnais a gente não entende, nunca entende a vontade do pai.
mas a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quando fala isso na palavra, é justamente isso, é sobre a fé, é sobre o caminhar da fé. Porque a vontade dele mais lá para frente, quando a gente entende, quando chega no propósito do Pai, que é o caminho dele, é que tudo se torna claro. Sim. E aí que a gente se torna muito grato ao Pai. Muito grato pela vontade dele, por ele estar simplesmente colocando a mão dele sobre nós e nos guiando. Quando, logicamente, a gente abre o nosso coração e deixa-nos ser guiado por ele. Mas eu tenho, na minha vida, justamente um foco nosso que é a depressão. Na minha vida eu tenho um testemunho, quando eu sofri um acidente de moto, eu fiquei 8 meses numa poltrona e eu tive laudo médico de depressão muito forte, tomei tarja preta por uns 4, 5 meses. E se não fosse justamente a fé da minha mãe em ser usada e dobrar o joelho e focar nisso justamente para tirar esse mal, que para mim é um mal, que fica na nossa mente, sempre nos confundindo, sempre nos colocando para baixo e nunca deixando abrir os olhos, né, para o que está acontecendo, porque para quem está sofrendo desse mal, ele não enxerga. E eu passei por isso e realmente eu não percebi, simplesmente o dia passava, todos os dias era a mesma coisa. E teve num grau mais alto, eu fiquei quase 2 semanas sem comer, simplesmente eu comia uma banana no máximo assim e já saciava a fome. Era impressionante, porque minha mãe, e eu via minha mãe chorando muito, ela chorava muito, e chegou uma hora que minha mãe ajoelhou na minha frente e do lado da cama eu estava acordando, e no momento, como eu estava com a perna engessada, né, eu sofri um acidente, eu fraturei o tornozelo direito, e eu precisava de ajuda para tudo. Porque eu dilacerei o osso, né? Então eu não tornou dependente. Eu me tornei, então, uma coisa que eu nunca fui na vida. Eu era militar na época, eu nunca fui dependente de nada e nem ninguém. Desde os meus 15 anos eu trabalhei, eu sempre tinha minhas coisas, sempre foquei nas minhas coisas e independência. Eu sempre fui assim, nunca fui dependente de ninguém. Então isso traz um ego, infelizmente. Sim. Dentro da gente, a gente nunca precisa de ajuda, a gente nunca precisa de ninguém, a gente sempre é autossuficiente. E a gente cresceu num cenário individualista, né? Sim. A gente tá numa geração muito individualista. Muito individualista. A gente não pede ajuda por nada. E outra, individualista e online, vamos dizer. Sim. Porque todo mundo procura um mecanismo de cura, de certa forma, online, no YouTube. Então, isso, querendo ou não, mascara uma depressão. Quando a gente não pede ajuda, tudo piora, tudo fica pior, querendo ou não. E comigo foi assim, com o tempo foi mascarando isso com videogame, com algumas coisas, só que chega uma hora que não tem como mais mascarar. Sim. A gente perde a vontade de tudo. Tá contra a parede, né? A gente perde realmente a vontade de viver. E isso passava o tempo todo na minha cabeça. E eu creio que Deus colocou a mão dele sobre a minha vida e me tornou dependente justamente para me mostrar isso. Ele tirou 2 maus, com um propósito, ele tirou 2 maus da minha vida, que é o ego e justamente a depressão. Porque através da vida da minha mãe, que ela orou muito, que ela estava sempre presente, ela quando ajoelhou e chorou na minha frente, falou, e fez eu acordar, ela falou, Renato, você não está percebendo, você está com depressão. E a gente vai atrás de um especialista, aí foi quando eu fui para o hospital, tive um encontro com um psicólogo, com um psiquiatra. Você e começou realmente, a enxergar o problema. Aí eles começaram a me mostrar da forma médica, científica, o que era a depressão. Sim. E aí eu comecei a enxergar o que era a depressão. E foi dessa forma que eu comecei a procurar lutar. Como? Da forma que a Bíblia pede. Quando você está mal, quando você cai, o que a Bíblia fala para você? Que você nunca consegue se levantar sozinho, você precisa de ajuda. Então, eu busquei nos meus amigos. Os meus amigos iam todo dia quase na minha casa. Eles iam nem que fosse para sentar e conversar comigo, para jogar um videogame. Então, eu tive amigos muito presentes nessa época da minha vida. E hoje eu foco muito nisso. Até o Strong, um grupo de jovens, por mais unido que seja, eu sempre no testemunho, eu sempre falo isso, busque sempre conquistar essas amizades, busque sempre se alicerçar na palavra, buscar sempre tirar as dúvidas na palavra, que é o único local, é o único lugar que você vai achar a resposta correta
para tudo na vida, porque se você se baseia na palavra, caminhar na palavra, eu acho que você consegue essa intimidade com Cristo. E através dessa intimidade com Cristo, o Espírito Santo começa a te guiar. E através do Espírito Santo te guiando, ele é o melhor amigo, né? E ele é o melhor amigo, então ele vai estar ele é o consolador, ele que vai estar junto com você, e ele não deixa nenhum desse tipo de mal chegar perto da sua vida. E aí você vai conhecer realmente a felicidade, porque eu também conheci vamos dizer, a falsa felicidade, a felicidade temporária, que eu costumo falar muito. Que mascara, né? A felicidade do mundo é uma felicidade temporária, é uma felicidade que você procura sempre em bebidas, em mulheres, no meu caso, mulheres. E isso hoje é um mal, eu Sim. acho, do século, porque os jovens são assim, eles Sim. tentam atrair essas coisas achando que isso vai atrair felicidade a eles, e quando eles chegam em casa, é isso que eu digo, não tem coisa pior, você ir numa festa, se divertir e chegar em casa e se sentir só. E eles Sim. sabem que eles estão assim, né? Eles voltam pra casa, eles deitam no Sim. travesseiro e eles se sentem Eles têm assim. essa consciência, eles Mas fazem eles isso não mudam. sempre, mas eles... Não é que eles não mudam, é aquilo que o Renato falou também. É algo que cega de uma forma que é uma vivência normal. Sim. Por isso que a depressão ela é tão séria. É um caso a ser abordado muito sério, porque é uma doença que não se vê. Sim. Uma doença, quando você vê, você trata ela. Mas a depressão Ela é ela tem invisível. estágios, e quando ela chega no último estágio, é o estágio de você já querer se matar, E ou pra já mim- estar desistente. E o que eu passei é porque realmente eu estava inválido para fazer qualquer coisa, qualquer tipo de atitude. E eu creio que no grau que eu cheguei, quando chega nesse último grau, a gente só pensa em tirar a vida porque não vê mais graça em nada. Sim. Então, esse é o mal que ninguém percebe, esse é o mal que chega. E é justamente isso que os jovens hoje em dia procuram mascarar, que é atrás de drogas, querendo ou não, te leva a outro mundo. Então, para mim é uma falsa felicidade. Sim. E Cristo me mostrou, quando transformou a minha vida, o que é ser feliz de verdade, o que é viver uma vida leve, como o louvor Laba, o fardo dele realmente é leve. A única coisa que ele pede é para seguir o manual da vida. A única Vale coisa a para pena, ele. né? E vale muito a Vale pena a pena. seguir esse manual e seguir a palavra dele, a palavra verdadeira. Porque quando a gente conhece realmente o Espírito Santo, quando a gente conhece a Cristo, em verdade, tudo muda na nossa vida, a nossa postura, o nosso modo de agir, o nosso modo de falar. Então, eu creio que com meus 28 anos eu vivi, tenho 3 meses só que eu entreguei minha vida para Cristo e eu realmente venho conhecendo a felicidade. Então, nesses 28 anos, foi 28 anos de mundo, 28 anos que eu vivi de tudo lá fora. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar, porque isso para mim pode transformar outras vidas. Eu creio que muitos jovens vão ver isso aí. E muitos jovens podem ter certeza, com toda certeza do mundo, eu falo isso, que Cristo é o único caminho, Cristo é a única verdade, Cristo é a única felicidade verdadeira. E eu creio nisso, e sou alicerçado nisso e na palavra, porque a palavra mostra isso. Então eu creio. E você é a prova viva disso, né? Você vive isso. Emana isso. Eu vivi a falsa felicidade, eu vivi o mundo. Você viu os dois mundos, não tem Sim. coisa melhor do que você poder falar. Eu vivenciei drogas, vivenciei mulheres, vivenciei prostituição, vivenciei bebidas, vivenciei falsos amigos, verdadeiros amigos. E eu falo com toda certeza do mundo, o único amigo e melhor amigo é Cristo. Isso é de longe, eu afirmo isso com toda a certeza do mundo, que o único caminho é Cristo. E porque isso transformou a minha vida, isso me tirou da depressão, porque através da fé, que nem a gente estava falando, eu volto ao ponto da fé, porque não tem como falar de fé e não falar do Espírito Santo, não falar de Cristo, não falar de uma vida, de um E testemunho. através da fé da sua mãe, né? E foi através da fé da minha mãe que tudo mudou, foi através ela foi muito usada, eu tenho certeza, pelo Espírito Santo. Na hora que ela falou com muita certeza, com muita autoridade, olhando no meu olho e falando: você está com depressão, isso é um mal que está tomando conta da sua vida, isso é um mal que está te tirando de tudo. E é muito bom quando os pais entendem isso. Porque eu tenho muitos amigos que os pais falam: depressão é frescura, depressão não existe, e isso mata mais o filho. Sim. Então, quando o pai entende e veste essa camisa junto com o filho, isso é essencial. Porque Essencial. aí a família começa a dar a base necessária
para os filhos. Sim, que então, foi o que você teve uma grande base da sua mãe. Foi realmente isso, porque quando minha mãe enxergou isso e me mostrou isso, foi através... porque meu pai como ser militar, sendo militar a vida inteira, ele sempre foi mais aquele rígido, sabe? Mais fechado. Então, quando minha mãe ou ele mora no interior, então sempre foi distante. E quando ele não chegou a perceber isso, mesmo quando ele estava me ajudando minha mãe a cuidar de mim. E aí minha mãe com totalmente a visão da fé, visão espiritual, ela percebeu isso e os graus, né, o grau de depressão foi aumentando e ela foi percebendo. E com isso ela não se escondeu, ela simplesmente foi lá e me alertou. Né? Ela me alertou justamente por quê? Porque eu falo também com toda certeza, nenhuma depressão é curada sozinho. Ninguém consegue, e quando começa a enxergar, geralmente, eu posso falar isso eu acho que 90%, porque eu falo isso baseado na minha vida, 90% do caso de depressão, da vida, a gente não enxerga, porque foi o que aconteceu comigo. Até o ponto que eu comecei a vegetar, vamos se dizer, que eu parei de comer, parei de beber água, eu estava dependente de todo mundo, não queria levantar da cama, não queria acordar, não queria fazer mais nada. Então esse para mim já é o grau de 98% da depressão, porque uma vírgula ali é o suicídio. É o suicídio. Então qualquer coisa. Então minha mãe foi muito usada justamente para não deixar medicamento perto de mim, porque ela que sempre me indicou. Então é justamente isso, porque qualquer vírgula com uma pessoa que está nesse estado. Um copo de água que vai transbordar a qualquer momento. E esse transbordar é o perigo. Então é um alerta para todos os pais que estão assistindo. Exatamente. E todos os jovens, por favor, jovens, procurem conversar com seus pais. Seus pais são rígidos, seus pais não entendem você, conversem com algum amigo que te entenda principalmente procure um especialista, um médico, porque realmente ele vai te fazer enxergar todo o ponto negativo que é. E para mim, eu acho que é um alerta para todo mundo. Eu falo para geral porque é mais uma gíria, mas é para todos os jovens. A palavra. Exatamente. Abra a palavra do Senhor e procure nela o alicerce. Não é religião, a palavra. É a palavra. Liberta, então. Cristo deixou isso justamente porque ela liberta. É o único meio de liberdade que você tem. O único meio de ser livre é através da palavra. Exatamente. Então eu acho que a palavra sim foi meu alicerce, a palavra foi minha liberdade, porque a minha mãe foi muito usada e essa palavra fé para mim simboliza minha mãe e sempre simbolizou, porque ela desde da minha história é um pouco longo para me contar, mas para mim o foco de fé como pessoa que viveu comigo é minha mãe. Então, mas na palavra é Abraão, porque foi o pai, ele confiou ele foi obediente. Para mim o princípio do cristão é ser obediente, e ele foi obediente cegamente. Ele simplesmente ouviu a voz, executou, ele não perguntou, não questionou, ele não falou por quê, mas por que eu tenho que ir por aí? Não, ele simplesmente colocou a venda nos olhos e foi. Porque, tem um Deus que pode, né? A gente não pode, mas tem um Deus que pode. Tem um Deus que pode. Então, esse não só o meu ponto de vista da fé, mas sim o meu testemunho também, porque eu creio também que a Mari, o tio William, todo mundo sabe que a fé, ela testifica. A fé edifica, a fé é a prova do que Cristo pode fazer. Então eu falo com toda a autoridade que Cristo me libertou de tudo isso, não só da depressão, mas sim da doença física, da doença espiritual que eu tinha. Quebrou toda a corrente. Quebrou tudo que me prendia ao mundo. Então hoje eu não sou perfeito, não sou santo, longe disso. Sou pecador, sou imundo, como todo mundo, como todo ser humano mas a gente procura, né, sempre na palavra tal, tentando ser o mais correto ao olhar de Cristo, porque a gente tem um Pai que está ali olhando o tempo todo, e é isso que é a minha opinião sobre fé. Eu quis deixar vocês livres, né, nesse período para vocês conseguirem discutir sobre a palavra de Romanos e sobre os exemplos da Bíblia, porque é interessante a gente saber o ponto de vista de cada um daqueles que estão nessa mesa, né? Eu acredito também que é o seguinte, vocês falaram bastante, né, sobre essa questão de seguirem fé de forma
de forma cega, né? Seguindo em fé cegamente. Sim. Lá em Hebreus 11, eu vou até trazer aqui para vocês, para não ficar nas nossas palavras as pessoas acharem que a gente fala algo que a gente não tem 100% de certeza. Lá em Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, se ela é a prova daquilo que a gente não vê, a gente segue de forma cega, né? Só pelo ouvir. E escutando o que vocês falaram, né? A Laura trouxe a declaração, ela deve ser feita constante. Constante, com certeza, sem titubear no pensamento e no seu coração. A Mariana trouxe sobre o ouvir, você saber conciliar aquilo que você ouve com aquilo que vai te trazer de resultado, de acordo com a palavra do Senhor e com a voz que Ele falou com você. E o Renato trouxe que nós devemos ouvir sempre a voz de Deus e não as vozes daqueles que estão ao redor. Eu acredito que isso pode trazer pra gente um ponto de vista, isso, um conjunto, mas também um ponto de vista dos outros episódios que nós tivemos. O Renato falou sobre ego e nós tratamos isso sobre a questão de você ser muito orgulhoso e você ser humilde. Quais são os benefícios de você conseguir ser humilde, de você ser orgulhoso? Quando você é orgulhoso, você não consegue enxergar aquilo que está na sua frente, você não consegue pedir ajuda. E também entra naquilo que a Paula trouxe no segundo episódio, que fala sobre você não se enxergar mais como pessoa, você não consegue mais visualizar quem você é. Você consegue ver a situação, mas você não consegue se enxergar na situação. É como se você estivesse sumindo, né? Sumindo como do papel a qual você vive em sociedade. Sim, e não só enxergar o que está à frente e ao nosso redor, mas o mais importante, enxergar o que está dentro. Sim, você que é aquela ferida que está ali cada vez mais crescendo, e é uma ferida indolor, né? Ela não dói e ela vai se aprofundando cada vez mais. Sim, então, trazendo essas informações que vocês colocaram aqui pra gente, a fé pode encorajar a todos. Isso vamos colocar como um fator que está consumado, não há discussão sobre isso. Principalmente para aqueles que estão nesse conflito. Mente, coração, sentimentos, tudo isso colocado dentro de uma caixa, a gente pode falar, essa pessoa precisa se estabelecer em fé. E você estar estabelecido em fé, você não titubear entre eu tenho fé ou eu não tenho. Você está estabelecido de que você tenha fé. Mas agora nós vamos falar sobre o romper em fé. Você saber romper as barreiras das dificuldades. Vocês já trouxeram alguns exemplos sobre isso, você se enxergou em um estado, mas eu quero saber de vocês, num cenário hipotético, ou até mesmo num cenário que vocês podem estar vivendo e não perceberam. De ter alguém no hall de amigos de vocês, no hall de familiares, em que precisam romper em fé para ser desatado esses nós e ser quebrado essas correntes, que seja ela de depressão ou pensamentos suicidas ou de qualquer outra enfermidade. A gente coloca a depressão e o pensamento suicida por conta do tema do Setembro Amarelo. Sim. Mas essa questão espiritual e de libertação, de quebra de correntes, ela pode ser colocada sobre qualquer situação, sobre qualquer enfermidade. Então, essa fase de romper em fé, como que vocês conseguiriam conduzir? Porque vocês mesmos falaram, a gente não consegue se levantar sozinho. A palavra nos pede para que andem dois, para que se um tropeçar o outro possa levantá-lo. Exatamente. Como que vocês se colocam nessa posição de levantadores de Cristo, né? Como que vocês colocam essa ação que a Bíblia nos pede para ter como cristãos? Como que vocês conseguem enxergar isso hoje em dia, considerando tecnologia, considerando leitura da palavra, que está sendo algo muito escasso, considerando todas essas vertentes que estão sendo nos oferecidas? Vou deixar com vocês. Eu acho que para romper em fé, primeiro, tem que ter diálogo. O que falta hoje na sociedade, eu sempre falo isso, é falta de diálogo. As pessoas hoje não querem mais dialogar. Então, eu tenho um problema com a Laura ou com o Renato, eu simplesmente deixo passar. Então eu vou deixar passar isso aqui. Aí é uma mágoa. Eu vou deixar passar isso aqui. É uma mágoa. E vai criando raiz. Então eu vou deixando passar. Então hoje o que falta para a sociedade é comunicação. Então as pessoas elas não querem mais se comunicar. Então eu acho que um bom argumento para começar a romper em fé é comunicação. Então muita gente tem muitos amigos em redes sociais, no Facebook, Twitter,
E a maioria não conhece, não conversa, e se conversa, são conversas fúteis que não levam a nada. Então, primeiro é se comunicar, e eu acho que a primeira base é você se comunicar com a sua família. Sim. Porque se Deus estabeleceu a família na palavra, tem um objetivo, tem um fundamento. E pai e mãe como autoridades, né? Não é à toa autoridade, no caso. Sim. Porque eles têm mais vivências, eles têm mais experiência, têm mais, vamos dizer, vivência com tudo isso, que não só neles, mas com as pessoas que estão ao redor. Então é justamente isso que eu acho que a palavra foca na honrar a autoridade e respeitar e ouvir, é justamente isso, porque eles têm mais vivência, eles são a voz da experiência justamente por isso, porque eles nos alimentam com aquilo que eles viveram, para que nós não passamos por isso. Sim. Então eu acho que é por isso que tem que respeitar sim pai e Tem que ter mãe. esse diálogo, e eu acho que outro ponto também, para romper em fé, é você aprender a se enxergar. Como eu estou? Eu costumo dizer que o espelho ele foi feito para revolucionar. Quando você se olha para o espelho, como você está? O que você vê dentro e fora te agrada? Te edifica? Te faz querer viver? Então eu acho que é primeiro você se autoconhecer. Isso falta muito hoje na sociedade. As pessoas elas conhecem muito da vida alheia, mas elas conhecem pouco de si. Até onde eu consigo chegar, até onde é o ponto que eu consigo seguir, até onde eu tenho que falar, cara, eu preciso do meu amigo, cara, eu preciso tomar essa atitude. Então hoje as pessoas não se conhecem, elas simplesmente são levadas pelaquilo que elas compram. Então elas compram das pessoas que elas têm como exemplo, elas compram das pessoas que elas acham que elas nunca vão conseguir ser, e elas vão comprando essa vida perfeita que não existe. Em nenhum momento a Bíblia nos assegura que a nossa vida vai ser perfeita e nós vamos ser felizes. A Bíblia nos assegura que nós vamos conhecer a verdade. E que nós temos uma vida de aflições, né? Exatamente. Então a gente pode considerar que as aflições elas são períodos momentâneos. Exatamente. Só vive um período de turbulência e de aflição permanente aquele que se permite Que não estar se nesse cenário e que não se conhece e não consegue se ver como uma pessoa orgulhosa, e que tem que ser humilde para reconhecer que ela precisa. Sim. Eu preciso de Jesus no meu barco para que esses mares revoltos possam se acalmar. E outra coisa que a gente pode romper também, eu acho importante, é a confiança que hoje ninguém tem mais. Então eu tenho amigos também que falam, eu não posso te contar isso e aquilo, porque eu não consigo mais confiar em ninguém. Parece que ninguém tem aquele pecado, que ninguém fez isso. Não, a gente não passa credibilidade, e aí Sim. você fica, pode falar comigo. E coisas que ele passou, que é aquilo que eu volto a dizer, a falta da comunicação que ele passou lá atrás e trouxe uma ferida, ele leva aquilo e aquilo ele foi não se tem mais multiplicando. confiança em ninguém. E aquilo vai matando ele, porque ele fica, se eu vou contar que eu tenho uma depressão, ela vai contar pra todo mundo e vai espalhar, não é isso. E todo mundo vai me ver como E todo mundo, coitadinho. isso, não Sim. pode. Então assim, gritem, é necessário. A depressão, para um dos combates, para romper, é grite. Grite pra alguém, não importa a consequência. O que importa é a ação, grite. Porque o grito pior é aquele no final, quando você destrói uma família inteira pelo aquilo que você guardou dentro de você. Sim. E pegando o Exatamente. gancho do que ela falou sobre se conhecer, eu acho muito importante a gente sair um pouco do virtual. Porque a gente está muito conectado no virtual e a gente esquece do real. Eu, pelo menos, já me peguei nessa fase. Eu queria fugir, então eu ia muito pro Facebook. E eu tava me perdendo. Eu não sabia quem eu era, eu tava... Quem eu sou? Eu tava me confundindo muito com as coisas virtual. Então eu acho que isso prejudica muito a gente. A gente perde a nossa essência, a nossa identidade quando a gente se compara no Instagram, quando a gente não tem uma viagem perfeita, mas não A é. vida dos outros, Sim. né? Então a gente precisa ter um tempo de sair. Eu falo assim, eu não tô pronta pra ficar no Facebook, eu não tô pronta pra ficar no Instagram, e dá um tempo mesmo. Exatamente. Fica o quê? 1 mês, 2 meses, mas fica. É importante a gente tirar esse tempo, porque o mundo coloca isso a todo momento, a gente não tem como fugir disso. Sim. Mas se a gente falar, não, agora eu quero fazer isso, a gente consegue. E eu vejo muito meus amigos e amigas justamente isso, eles se crucificando, eles se torturando com a vida dos outros. É justamente, eles não conseguem olhar a vida deles e falar, eu posso ser feliz. Eu posso ser feliz da forma que eu tô, eu posso ser feliz
Justamente, eu falo que a felicidade, a única felicidade é Cristo, é a palavra, mas justamente isso, porque as pessoas procuram na vida dos outros a felicidade. E isso não existe, é viver a própria vida, para mim é viver, viver a palavra, tentar ao máximo viver a palavra, é justamente essa a felicidade. Nos aceitar, é justamente que a Mari falou, olhar no espelho e falar, não, eu acho que eu estou errando porque eu sou orgulhoso demais. Isso um dia aconteceu comigo, eu olhei, através da minha mãe, isso foi meu espelho. Eu olhar e falar, não, eu sou muito orgulhoso, eu tenho um ego acima de tudo e não, eu preciso ser humilde, eu preciso aceitar ajuda, eu preciso me corrigir, eu preciso me moldar. Então, quando eu falei isso, creio eu que o Espírito Santo já começou a moldar dentro de mim esse lado. E você foi mantendo. Sim, é justamente a aceitação. É você se aceitar da forma que você é, para sim mudar, para sim começar o agir do Espírito Santo e mudar. É interessante, só para a gente poder fechar aqui, né? Sim. É interessante o meu papel de ter estado em todos os episódios, que a gente consegue ver as falas se repetindo, mas de formas diferentes, com identificações de pontos de vista diferentes, né? Essa questão do espelho que a Mari trouxe é excelente. Muito você forte. conseguir identificar e não aceitar aquilo que está dentro de você, não aceitar aquela situação. E muitas das vezes livros, louvores, filmes, ministrações são as coisas que podem nos ajudar nesses períodos em que nós somos fortificados. Às vezes nós não conseguimos de forma imediata contato com alguém, porque nós vivemos num mundo totalmente online, mas as pessoas estão online, mas não estão disponíveis para te atender, para te ouvir e afins. Mas nós temos a palavra, que ela é full time, ela está sempre ali. Sim. Nós temos louvores que são profundos, nós temos filmes que falam conosco, nós temos livros que são além da são fantásticos, são até inefáveis às vezes. E eu gostaria, para a gente ir seguindo para o final desse nosso quarto episódio, que vocês trouxessem aí alguma dica de livro, filmes, músicas que vocês acreditam que sejam ferramentas poderosas nas mãos daqueles que precisam romper. Sim. Né? Eu fiz um congresso de dança sobre fé e um dos louvores que mais a gente teve que viver para poder dançar foi o da Lília Paz, que a gente falou sobre a verdadeira fé e chama Minha Fé, da Lília Paz. É um louvor onde ele te edifica mesmo. E o louvor, ele tem isso, né? Quando você escuta, ele faz você viajar. Então, assim, escutem louvores, escutem algo que vem do céu. Muitas vezes você, não tenho tempo para ler a palavra, não gosto de ler livros. Escute um louvor, porque ele realmente pode te ajudar em momentos que você simplesmente desistiu. Acho que todos nós um dia já desistimos. Sim. Nós só continuamos porque um dia a gente já desistiu. Sim. Lutar o bom combate, que a Bíblia tanto diz, é isso. É você entender que um dia você desistiu, mas você entendeu o que era lutar um bom combate. Era permanecer lutando. Exatamente. Então, leia livros, louvores, algo que te edifique, porque é muito bom. Um filme que eu assisti que foi muito bom no cinema foi Superação Milagre da Fé. E fala muito também da fé da mãe. E foi interessante que ele trouxe agora, que através da fé da mãe do menino, que é baseado em fatos reais, ele foi curado. Então, como é importante ter uma pessoa do nosso lado, tendo fé com a gente. É muito bom isso. Sim, eu alicerce. E pra mim é um filme que eu indico para todo mundo assistir, que é Desafiando Gigantes. Pra mim é um filme esplêndido, na qual o treinador passa por tudo, exatamente tudo. E através da fé, através de um time de jovens, que é o que o Strong é, né? Querendo ou não, é um time de jovens, é um corpo. E o Desafio dos Gigantes é isso. E quando um começa a falar de Cristo, isso contagia a todos, porque Cristo é isso, o Evangelho é isso. Quando a gente começa a viver e ver alguém vivendo Cristo, É contagiante, essa felicidade, Cristo contagia, porque isso para mim, essa é a felicidade verdadeira, porque Cristo é isso. E Desafiando o Gigante mostra exatamente isso, mostra a vivência com Cristo. E são coisas que ele almejava muito e por muitos anos não conseguiu.
E quando ele achou o caminho em Cristo, e Cristo, através da palavra, ensinou ele a viver uma vida tranquila e viver uma vida de vencedor, porque, querendo ou não, a palavra também nos transforma em guerreiros, né? Lutar um bom combate, né? É isso, e exatamente o que a Mari falou. E através da palavra ele ensinou, ele aprendeu o que é uma vitória. E através dessa vitória foi só mais vitória, conforme ele foi se alicerçando mais na palavra, foi vitória, vitória, vitória. E eu indico muito Desafiando Gigantes para todo mundo, porque é um filme edificante de verdade, é um filme emocionante e que mostra realmente uma vivência com Cristo, não só em jovens, mas em pais e tudo mais. Não só na vida profissional Cristo transforma, né? Não só na vida familiar, na vida sentimental, espiritual. Cristo transforma tudo, não só a pessoa, ele transforma todos ao redor, tudo que ele toca transforma. E sempre para melhor. E é isso. A minha indicação, pegando o gancho do último episódio, aquilo que você trouxe, né, falando sobre rede social, eu quero indicar o livro do Jaron Lanier, que é 10 argumentos para você deletar agora as suas redes sociais. Esse livro, ele é bem, como que eu posso dizer, intenso. Ele já te confronta na hora do tema, né? E ele tem alguns tópicos na contracapa, que eu não vou dar spoiler, é óbvio, que eu vou deixar com que vocês procurem. Tem uma frase que eu vi também no livro que eu tô lendo, e que tá escrito Qual assim: livro? Você não tem autoridade divina para ficar nas suas redes sociais. Deus não te deu esse tempo. Então, assim, sabe que você pegar o celular e você falar: Sim, tá bom, vou virar pra mim aqui eu agora. não tenho esse tempo. Eu tô lendo O Lugar de Mulher, Onde Deus Disser. É um livro, não vou lembrar o autor agora, mas é um livro Depois muito eu coloco na bom. descrição. Muito bom. E quando ela disse isso, né, me confrontou muito, porque eu me deparei nessa realidade. Quantos de nós não acordamos e qual é a primeira coisa que a gente faz? Pega o celular. Nossa, o que aconteceu enquanto eu estava dormindo? E aí, tipo, Deus não me deu essa autoridade, sabe? Isso Então, é profundo. Eu vou deixar as dicas, né, de vocês, os filmes, louvores. Claro também que eu não poderia te indicar um louvor do Renascer Praise, Dono da Fé, que foi até o louvor que nós usamos, sim, né, no sim. congresso do Fonte de Ser, o Ministério de Coreografia do Tabernáculo, da igreja que nós somos membros. E eu peço para vocês que vocês compartilhem o vídeo, que vocês comentem também nos vídeos, e também através das nossas redes sociais, que é @StrongYoung no Facebook e no Instagram. Os arrobas de vocês, quais são? @Renato.Dias com 2i. @Mariana Iniesta, não é igual o jogador. Iniesta com INHSPA. O meu é Lau_Motti. No Com Instagram. 2 T's. E eu vou deixar os arrobas deles embaixo. Depois, se vocês quiserem saber mais sobre o testemunho de vida deles, vocês podem chamá-los. E que vocês também, da mesma forma que aconteceu do primeiro episódio, do segundo, vocês também podem nos mandar, né, através do inbox, das redes sociais, um relato de vocês, um feedback do episódio, e a gente vai conversando com vocês dessa maneira. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma edição e nós esperamos vocês no próximo podcast e também no próximo vídeo do nosso canal do YouTube. Desejo a todos uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, não sei o horário que vocês estão escutando ou assistindo, mas que o Senhor esteja com vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças e paz e até o próximo. Até. Até.